Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a Clarice Lispector. Já falei dela na aula passada e fiquei hoje de fazer a correção dos exercícios, correto? Para realizar a correção dos exercícios, nós precisávamos fazer a leitura desses dois textos, desses dois contos. Eu vou começar. Diz assim: Felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu uma calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me, que possuía as renações de Narizinho do Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse. Recomeçava no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo para ouvir a resposta calma. O livro não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, que ela ia se repetir com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido. Enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso, eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicação a nós duas. O fato de não estar entendendo.
Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem o quis ler? E o pior, para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você, fique com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na minha mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando, como sempre. Saí andando, bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o meu peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas e fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia de ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Seu primeiro conto, um dos mais importantes da Clarice. Vamos ler o segundo. Deixa eu beber água, porque é muita coisa para falar. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado escolhera-se um canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de voo curto, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a morada no terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito. E, em breve, estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora um, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde está, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. Do telhado... A perseguição tornou-se mais intensa. Do telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e, enquanto o rapaz galgava, outros, com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então, parecia tão livre, estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa, como seria um galo em fuga. O que é que havia nas suas vísceras que fazia dela ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista.
Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo, uma surgiria no mesmo instante, outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregava um triunfo por uma asa através das telhas e pousava no chão da cozinha com uma certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um tanto em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu, de pura afobação, a galinha pôs um ovo, surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num pranto, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um coração tão pequeno num prato. Solevava e baixava as penas. Peraí, perdi. Repetiu. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento. Despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada, era uma galinha, o que não sugeriria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com uma certa brusquidão. Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava e dizer que eu obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a de sobressalto. Mas, quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça atraísse, mexendo-se rápido e vibrátil com o velho susto de sua espécie já mecanizada. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se cortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha, e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse, na fuga do descanso, quando deu à luz ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos, até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Laços de Família é o nome do texto de onde foi retirado esse fragmento. Bom, com base nessas duas leituras, temos a primeira pergunta. Sobre o narrador de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, o que nós podemos afirmar? Bom, nós podemos afirmar que o narrador da Hora da Estrela, ele é um dos personagens do livro, mas também como criador da história, ele problematiza a essência da literatura. Então, assim, o narrador, ele participa da história, ele conta essa história e ele problematiza essa história. A Hora da Estrela é um dos livros mais importantes da Clarice Lispector, tá bom? Então, a resposta correta da número 1 é a letra A, de Amora. 2. Identifique a afirmação correta sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.
Bom, o narrador retarda bastante o início da narração da história de Macabeia, vinculando esse adiamento a um autoquestionamento radical. É uma característica muito comum da Clarice Lispector. Eu já falei que ela era uma literária muito introspectiva, então ela mergulhava fundo nas questões sociais, nas questões pessoais e por aí vai. E em Macabeia, a gente pode arriscar dizer que era a própria Clarice a narradora do texto, porém ela se recusa a dizer que ela era essa personagem, tá bom? Mas era ela, a gente sabe que era. Ela só não diz que era ela, mas era. Então a resposta correta da número 2, letra C de coração. 3. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto viu um arco-íris, experimentando leve êxtase, ambicionou logo o outro. Queria ver como uma vez em Maceió, espocar em mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade quando se dá a mão. Essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo e quer mais sem direito algum, pois não é? Considerando-se no contexto da obra o trecho sublinhado, é correto afirmar que nele, o que o narrador faz? Ele retoma uma frase feita que expressa preconceito antipopular, desenvolvendo na direção da ironia. Clarice Lispector era irônica em todos os sentidos. Então, nesse fragmento, quando usa expressões como, por exemplo, gentinha, Zé Povinho, está, na verdade, retomando a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, porém uma linguagem preconceituosa, que despreza, que menospreza o ser humano, tá bom? Então, número 3, resposta correta é de escola. 4. Ele se aproximou e, com voz cantante de nordestino, que a emocionou, perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu atabalhoadamente, com pressa antes que ele mudasse de ideia. "E se me permite, qual é mesmo a sua graça?" "Macabeia." "Maca o quê?" "Beia", foi ela obrigada a completar. "Me desculpe, mas até parece doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte. Se eu vingasse, até 1 ano e meio de idade, eu não era chamada porque não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome, que ninguém tem mais a esse que deu certo." Arou um instante, retomando o fôlego perdido, e acrescentou desanimada e com pudor: "Pois como o senhor vê, eu vinguei." Pois é. Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabeia, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: "Eu gosto tanto de parafuso e prego. E o senhor?" Da segunda vez em que se encontraram, caía uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabeia parecia lágrimas escorrendo. Outro fragmento da obra A Hora da Estrela. Nesse excerto, as falas de Olímpico e Macabeia beiram às vezes o absurdo, mas no contexto da obra adquirem um sentido de humor e sátira. Gente, como pode eles começarem a namorar desse jeito, dessa maneira absurda e irônica e ao mesmo tempo humorística, né? Por isso, a resposta correta da número 4 é a letra C de coração, tá bom? 5. A ação dessa história terá como resultado minha transfiguração em outrem. Nesse excerto de A Hora da Estrela, excerto é fragmento ou trecho. O narrador expressa uma de suas tendências mais marcantes, que ele irá reiterar ao longo de todo o livro. Entre os trechos abaixo,
O único que não expressa a tendência correspondente é a letra C também, quando diz: enquanto isso, Macabeia no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabeia, como se chegasse a si mesma. Então não tem transfiguração, não tem mudança, não tem nada. Ela é ela e pronto, acabou. Então esse é o trecho que corresponde à resposta correta. Letra C de Clarice Lispector. Tá bom? 6. A obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, marca-se pela depuração da arte de escrever e dialoga com todo o universo ficcional da autora. Desapontam nela as perplexidades da narrativa moderna. Indica a alternativa que não condiz com esse romance entendido como um todo. Quando diz assim, Macabeia, a personagem do romance, tem a coragem e o heroísmo dos fortes e se torna na vida a grande estrela com quem sempre sonhou. A gente sabe que era uma característica comum tanto da Macabeia quanto da Clarice Lispector enquanto sujeito não ter perspectivas de vida. Clarice Lispector não tinha perspectiva de vida, assim como Macabeia também não tinha perspectivas de vida. Ambas as personagens, a da vida real e a fictícia, imaginavam que existiam assim por pura sorte, né? Não tinha aquela coisa, meu sonho é crescer, evoluir, não era. É assim, eu tô aqui, respiro, ok. Se eu tiver amanhã, tá bom também. Se não tiver, fazer o quê? Paciência, a vida é assim. Essa era Clarice Lispector. E é essa versão que ela apresenta de si mesma em Macabeia, no livro A Hora da Estrela. Tá bom? Então, a resposta correta da número 6 é a letra B, de Brasil. 7. A respeito de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, indique a alternativa que não confirma possibilidades narrativas no romance. É a letra E, quando diz assim, história de Olímpico de Jesus paraibano, mentira. A Hora da Estrela conta a história de Macabeia, não de Olímpio. Olímpico era um personagem extra, era só mais um integrante da história, tá bom? Por isso que chama A Hora da Estrela, não a Hora do Olímpico ou a Hora do Sol. Estrela era de Macabeia, a estrela em si, no caso, né? O ser celeste, a Clarice, que estava escondida ali na história. Tá bom? Então, letra E, número 7. 8. Assinale a alternativa que não está de acordo com a personagem Macabeia do romance A Hora da Estrela. Personagem título do romance, embora feita de matéria rala, tornou-se na vida a grande... De novo, ela não tornou-se na vida a grande estrela que ela sonhou. Ela nunca sonhou em ser estrela. Ela nunca sonhou em ser nada. Lembra da história da Clarice Lispector? Veio para o Brasil fugindo, veio refugiada. Ela não tinha perspectiva de vida. Clarice Lispector era uma pessoa totalmente pessimista, negativa demais. Tinha a sorte de ser uma mulher conhecida, renomada, aclamada pela mídia, uma escritora top de linha, e mesmo assim ela não se sentia tão feliz quanto deveria. Consegue perceber como Clarice não nasceu para ser estrela? Ela não se sentia estrela. Ela tornou-se estrela, mas não porque ela lutou por isso. Porque a vida a fez brilhante. Entendeu? Como se fosse a contragosto da própria Clarice, por assim dizer. Tá? Então, resposta, letra C de Clarice novamente. 9. Não vou ler o fragmento, porque senão vai ficar muito longo e eu não consigo fazer o upload da aula. A pergunta é: a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, ele revela um sujeito que reflete questões sobre os discursos existenciais. É uma característica singular da Clarice Lispector. É muito comum a própria Clarice Lispector revelar coisas de aspectos pessoais no seu próprio texto, tá bom? Vamos continuar, então?
A resposta correta da número 9, esqueci de dizer, me perdoem, é a letra C, novamente, de Clarice. 10. Outro fragmento que nós não precisamos ler. Com base nos fragmentos acima, transcritos, extraídos dos contos do livro Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, considere as seguintes afirmativas. Narrar ou deixar de narrar, avaliar de diferentes maneiras o mesmo fato narrado, são hesitações frequentes dos narradores de Clarice Lispector. Não é característica dela. O aspecto metalinguístico está presente no primeiro fragmento. Metalinguístico é usar a ferramenta para falar da própria ferramenta. Está presente? Não. Ela não usa a palavra para falar sobre a palavra. Então, ela não usa a metalinguagem. Tá bom? 3. Na ficção de Clarice Lispector, apenas as personagens adultas têm consciência de seus processos interiores. As crianças e adolescentes sofrem um impacto de novas descobertas, mas sua inocência... E peraí que eu tô lendo a opção 4. A opção 3 diz: na ficção de Clarice Lispector, as diferenças entre a percepção masculina e a feminina não são tematizadas, pois o ser humano está sempre condenado a viver num mundo incompreensível. Correto? Para Clarice Lispector, não importa a concepção de vida do personagem, seja ele homem ou mulher. Ambos os sexos estão fadados a viver em um mundo incompreensível. Então, não importa se você é homem, se você é mulher, se você quer falar, quer ser compreendido. Não vai. Não é uma questão do sexo, é uma questão que a sociedade não quer compreender o sujeito. Era assim que a Clarice Lispector acreditava, que os seres humanos eram incompreensíveis. Tá bom? Então, a número 3 está correta. A 4. Na ficção de Clarice Lispector, apenas as personagens adultas têm consciência de seus processos interiores. As crianças e adolescentes sofrem um impacto de novas descobertas, mas sua inocência os afasta de qualquer comportamento perverso e os protege dos riscos de viver mais intensamente. Verdade. Nas obras de Clarice Lispector, só os adultos têm consciência de seus atos e das suas ações. As crianças e os adolescentes são crianças e adolescentes comuns. Eles estão experimentando a vida e eles vão lidar com as consequências dessa experimentação. Então, essa questão também está correta em relação às características literárias da Clarice. Então, a resposta correta, somente a 3 e a 4, ou seja, letra C de coração. Tá bom? 11. A respeito da obra da escritora Clarice Lispector, é correto afirmar. Eu vou ler só as respostas corretas. É correto afirmar que, embora nunca tenha aceitado o rótulo de escritora feminista, ela nunca adotou esse rótulo. O universo feminino, Clarice explorava em seus contos os romances, o universo feminino através das personagens quase sempre urbanas. Isso é verdade. Muitas personagens femininas e muitas mulheres muito além do seu tempo. Só que a Clarice não se dizia feminista. Ela não se apresentava como uma representante do feminismo na época. Ela não adotava essa postura, não. Tá bom? Outra opção correta sobre a Clarice. Um dos aspectos inovadores da prosa de Clarice Lispector é o fluxo de consciência, ou seja, a presença da consciência. Técnica que rompe com os limites espaço-temporais responsáveis por garantir a verossimilhança ou a aproximação com a realidade. Isso a Clarice Lispector fazia. Ela colocava seres pensantes e conscientes, ou seja, seres humanos normais, iguais a gente, e esses seres humanos, eles tinham características tão comuns às dos seres humanos da vida real, que as obras dela pareciam obras baseadas em fatos reais. Mas não eram. Eram ficção, mas ficção verossímil, ou seja, próxima da realidade. Tá bom? Outra característica da Clarice é que ela foi responsável por introduzir em nossa literatura técnicas de expressões novas, subvertendo a estrutura dos gêneros narrativos tradicionais.
Então, a opção correta da 11 é a letra E de escola. Clarice Lispector trouxe um modelo de narrativa muito novo para a literatura. Por isso que ela pertence à corrente literária do modernismo. O estilo de escrita, a maneira de se portar diante do texto, a maneira de construir as ideias textuais da Clarice eram completamente diferentes de tudo aquilo que a literatura já tinha apresentado. Tá bom? Então, a resposta correta da 11, letra E de escola. 12. Sobre a Clarice Lispector, considere as seguintes afirmativas. A originalidade de sua obra, aliada à força de sua linguagem e à intensidade das emoções das suas personagens, provocou um incômodo e um estranhamento nos leitores. Sim. O modo da Clarice escrever provocava muito as pessoas, porque ela tinha uma introspecção que ela convidava o leitor a refletir junto com ela, mas era uma reflexão sempre muito pesada, ela era muito melancólica, sabe? Então, a número 1 é correta. A número 2, quando fala a força e a síntese dos seus textos aproximam suas prosas com os elementos da poesia. Não. Clarice não era uma escritora muito adepta da poesia, ela gostava mais do texto em prosa mesmo, tá bom? Outra opção, a escritora adotou em sua obra elementos da introspecção psicológica, aquele momento reflexivo, tradicional, ao desvendar o universo mental da personagem de forma linear. Sim, eram as reflexões psicológicas dela que ela colocava na cabeça dos personagens. Então, cada personagem era um pouquinho daquilo que a Clarice pensava e sentia, mas não tinha coragem de dizer. Então, ela punha no personagem. Olha, fulano disse isso. Não eu, Clarice, foi o fulano. Mas os pensamentos, os sentimentos, as questões psicológicas eram todas dela, da Clarice. Tá bom? E, por fim, a sua linguagem é direta e simples, e priorizou em sua obra as tradicionais técnicas de estruturas da narrativa, ou seja, contar histórias. Então, são essas as opções que melhor descrevem a Clarice. Embora tenha iniciado a carreira literária em uma época em que os romancistas brasileiros voltavam-se para a literatura regionalista ou para a literatura com denúncia social, a Clarice priorizou os elementos como o universalismo e os questionamentos existenciais inerentes do ser humano. Isso era uma característica comum dela. Então, as opções que correspondem à melhor descrição de Clarice é a letra A. 1, 3 e 5. Até babei. Que corresponde melhor à nossa queridíssima Clarice Lispector. Próximo. Sobre as características da obra de Clarice Lispector, é correto afirmar que a pesquisa estética e a renovação das formas de expressão literária são características da obra da escritora, que utilizou amplamente a técnica do fluxo de consciência, transferindo a experiência interior para o primeiro plano da criação literária. Então, a Clarice toda renovada. 13, letra E, resposta. 14. Não vamos ler o texto, porque senão não consigo fazer o upload da aula. Diz assim: em uma das alternativas abaixo, há um espaço do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, presente no fragmento acima que aproxima o chamado Romance de 30, realizado por escritores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Então, escritores que viveram antes da Clarice Lispector. Qual é esse aspecto? A construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. São características que vocês não tinham obrigação de saber, já que vocês não estudaram a época, né, do romance de 30, a era de 30. Então, vocês não tinham obrigação de saber essa característica, portanto, se não tiverem acertado, tudo bem, faz sentido. Nós ainda falaremos sobre esse tópico, tá? Opção correta da 14, letra C, de Claricita. 15. Leia o seguinte trecho do conto O Amor. Vou ter que ler. O mundo se tornara de novo mal-estar.
Vários anos ruíam. As gemas amarelas escorriam, expulsa de seus próprios dias. Parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. Com base nesta leitura, o que é correto afirmar? Que no trecho, expulsa de seus próprios dias, revela-se o conflito da protagonista ao se defrontar no espaço urbano, uma cena comum que desencadeia uma reavaliação da sua vida íntima e doméstica. Tá bom? Então, resposta correta da 15, letra C de Clarice. A partir da semana que vem, teremos a apostila volume 2. No mais, meus amores, é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar. Beijo de luz, se cuidem. Tchau, tchau.